ponto que eu já trouxe várias vezes aqui é sobre a importância de investir no longo prazo. Mas afinal, por que é tão importante assim? Por que a gente sempre fica falando disso? No vídeo de hoje, eu vou te explicar um pouco mais o porquê. E antes da gente começar esse conteúdo, não esqueça de deixar aqui embaixo a sua curtida e também se inscreva no canal para que os próximos vídeos cheguem até você em primeira mão. Então, o primeiro ponto que a gente precisa falar é sobre o que é longo prazo. Então, eu já ouvi investidores falando que longo prazo é um prazo de 30 anos, assim como eu já ouvi que 6 meses é um longo prazo. A realidade é que para um jovem que está trabalhando, acumulando capital, um prazo de 30 anos é super tranquilo. Agora, se você pegar uma pessoa que é aposentada, já tem mais idade, talvez 6 meses realmente seja o longo prazo. Então, é um conceito que é muito difícil de definir, porque vai depender muito da realidade de cada um. A ideia aqui não é definir o que é longo prazo. Você pode definir o seu longo prazo e investir sempre de acordo com ele. A ideia que eu quero trazer é da importância de você não ter ansiedade de ganhar dinheiro, é não ter pressa, de querer dinheiro rápido na sua mão. Quando a gente olha para os maiores investidores do mundo, todos eles investem pensando no longo prazo deles, que significa exatamente isso, de não ter pressa, não ter ansiedade e ter calma de ver o seu patrimônio crescendo. E esse ponto é ainda mais importante quando a gente fala de ativos de renda variável, porque no curto prazo é natural você ver movimentos muito bruscos, é natural ver uma queda grande. E se nesse momento você não tiver a calma e paciência que eu comentei, a chance de você perder dinheiro é muito grande. E é por isso que os gestores de renda variável costumam falar sobre um prazo mínimo de 2 anos para investir em ativos de renda variável. Mas idealmente, algo como 5, 10 anos seria até melhor. E agora a gente vai entrar no X da questão, que é o juros sobre juros. Essa é a melhor forma de você ganhar dinheiro no longo prazo. Inclusive, é assim que os bancos ganham dinheiro. Então, quando você faz um empréstimo no banco, ele vai cobrar juros sobre juros. E o montante que você deve para o banco, ele vai aumentando exponencialmente. E é por isso que eles ganham tanto dinheiro. Então, nos investimentos, também funciona assim. À medida que o tempo passa, o juros sobre juros vai aumentando e seu capital também vai aumentando exponencialmente. Para você entender isso em números, se você aplica R$1.000 por um prazo de 5 anos, com uma taxa de 10% ao ano, fazendo uma conta bem rapidinho, você vai ganhar o quê? R$500 no período, certo? Errado. O efeito dos juros sobre juros vai fazer com que você ganhe muito mais do que isso lá na frente. Calma que eu vou te explicar. Então, no primeiro ano, você vai ter investido R$1.000, com uma taxa de 10% ao ano, você vai ter um rendimento de R$100. No segundo ano, você não tem mais R$1.000 no início, você tem R$1.100. Portanto, a rentabilidade naquele ano vai ser de R$110. No terceiro ano, você vai começar então com R$1.210. 10% disso de rendimento dá R$121. E assim a gente vai seguindo. Quarto ano, você começa com R$1.331, vai ter rendimento de R$133. No quinto ano, você começa com R$1.464 e vai ter um rendimento de R$146. Então, no final dos 5 anos, qual que vai ter sido o seu rendimento? R$100, mais 110, mais 121, mais 133, mais 146, que dá R$610. Lembra que a gente tinha falado que, na verdade, seriam R$500 de rendimento no prazo? Essa é uma diferença de 22%. Ou seja, o efeito dos juros sobre juros fez você ganhar 22% a mais do que se você tivesse feito aquela conta simples. E agora eu vou trazer mais um exemplo e te mostrar mais uma vez como investimento de longo prazo é importante. A gente vai ver aqui o impacto dos aportes mensais. Então vamos considerar um investidor que tem uma rentabilidade de 7% ao ano, é uma rentabilidade bem factível de conseguir, fazendo um aporte inicial de R$20.000. Esse investidor, em um prazo de 50 anos, teria um valor de R$589.000. Agora, se esse investidor, nessa mesma condição, fizer um aporte mensal de R$300, em 50 anos ele teria 2,15 milhões, ou seja, quase 4 vezes mais do que ele teria naquele primeiro cenário que eu te passei.
em 30 anos ele já atingiria o patamar dos R$500 mil. Então é como se ele adiantasse quase 20 anos e recebesse esse dinheiro antes. Então às vezes parece que não faz muita diferença um aporte mensal, vou aplicar um pouquinho por mês, não vai fazer grandes cócegas, mas a diferença é bem grande. E por último, eu vou trazer aqui a rentabilidade histórica do Ibovespa, que é o índice que mede aqui a nossa bolsa de valores. Se a gente olhasse a rentabilidade de setembro de 2021 até setembro de 2022, a rentabilidade seria negativa na casa dos 8%. Então, se você fosse investir para um ano, provavelmente você ficaria desesperado com essa rentabilidade. Agora, se a gente olhar de setembro de 2018 até setembro de 2022, essa rentabilidade seria de quase 45% no período. Percebe como a diferença é muito grande? Então, se você tem intenção de investir para o curto prazo, você pode ter um risco muito grande investindo em renda variável. Mas se você olhar para uma janela maior, a probabilidade de você ter uma boa rentabilidade vai ser bem maior. Mas claro que você precisa analisar o teu perfil de investidor. Então, se você tem necessidade de liquidez ou já tem algo programado para o seu recurso, não adianta querer investir em algo que tenha um prazo maior ou que tenha um risco muito alto. Assim como se você é conservador, mas tem um horizonte de tempo, de prazo de investimento muito longo, também não adianta investir em renda variável e você ficar desesperado durante 5 anos. Então, o primeiro ponto é, entenda o seu perfil de investidor para ver que tipo de investimento faz sentido para você. Por isso, antes de montar a sua carteira de investimentos, entenda muito bem cada ativo que está nela e qual é o papel de cada um dentro da tua carteira. E eu espero muito que a gente consiga te ajudar a entender mais sobre investimentos para que você consiga montar a sua carteira de forma mais eficiente. Então não deixe de acessar os nossos conteúdos aqui no YouTube para você poder aprender mais sobre o assunto, montar uma carteira de investimentos melhor e, claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo para ajudar mais pessoas a também investirem melhor.